Saudações em Cristo Jesus, que a paz esteja com todos. Vamos concluir agora a leitura, graças a Deus, de 1 aos Coríntios, os 3 últimos capítulos de 1 aos Coríntios. Vocês estão vendo como é que passa rápido, né? Eu já havia lido a palavra de Deus algumas vezes. E certa feita eu perguntei para alguém, o senhor já leu a palavra de Deus? Mas isso é impossível de ler. Não é impossível não. Porque é muita coisa, é muito grande, vai levar uma vida inteira para ler. Não, hoje é o 45º dia, 45 dias nós já lemos, estamos terminando o Novo Testamento todinho. Começamos em São Mateus há 45 dias atrás. Vem para cá, vem ler a palavra de Deus conosco. Isso aqui é o maior tesouro que existe. Essa palavra tem o poder de salvar as nossas almas. E Jesus está voltando. Nós precisamos olhar, observar os sinais que estão acontecendo no céu e na terra. Cumprimento das palavras do Senhor Jesus que estão se cumprindo como nunca antes. Perdão. Venham para cá para poder ler conosco a palavra de Deus. Eu não estou aqui em busca de fama, de like, nem de remuneração. O Facebook já até me ofereceu já para poder transformar minha página numa página profissional, para poder ganhar remuneração. Quero não. Eu quero almas para o reino do Senhor nosso Deus. Venha ler a Bíblia, que a palavra de Deus ela muda o nosso coração. Jesus está voltando. Vamos ler a Bíblia Sagrada. 1 aos Coríntios, capítulo 14, verso 1 em diante, que nos diz assim a palavra de Deus. 14, 1. Segue a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria se vos não falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz?
porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significado. Mas, se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Pelo que o que fala língua estranha, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendisseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto o amém? Versículo 16 novamente. De outra maneira, se tu bendisseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto o amém sobre a tua ação de graças, visto que não sabes o que dizes? Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis, e a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem línguas estranhas, e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Aleluia! A necessidade de ordem no culto. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito, 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro,
porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres, versículo 34, as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isto, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. A ressurreição, capítulo 15. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição. Bom, versículo 12 novamente. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam,
também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram, versículo 22. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também... deixa eu voltar aqui no versículo 27, para que a nossa compreensão não se perca. Aqui ficou bem entendido, mas aí para que você possa compreender. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles, então, pelos mortos? Porque estamos nós também versículo 30. Porque estamos nós também a toda hora em perigo. Eu protesto que cada dia morro gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas que me... versículo 32. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos e amanhã morreremos. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo-o para vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como o de trigo. Vamos voltar no 37. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo, ou de outra qualquer semente.
Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, outra a carne dos animais, e outra a dos peixes, e outra a das aves, e outra a das aves. Perdão, vamos, versículo 39 novamente. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a dos peixes, e outra a das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória doutra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. As coletas para os crentes de Jerusalém, capítulo 16. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos,
fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovardes, para levar a vossa dádiva a Jerusalém. E se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Os projetos de Paulo, diversas recomendações e saudações. Irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho que passar pela Macedônia. E bem pode ser que fique convosco e passe também o inverno, para que me acompanheis aonde quer que eu for. Porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. E se for Timóteo, vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor como eu também. Portanto, ninguém o despreze, mas acompanhai-o em paz, para que venha ter comigo, pois o espero com os irmãos. E acerca do irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco, mas na verdade não teve vontade de ir agora. Irá, porém, quando se lhe ofereça boa ocasião. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estéfanas é as primícias da Acaia e que se tem dedicado ao ministério dos santos, que também vos sujeiteis aos tais e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Folgo, porém, com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque estes suspiram o que da vossa parte me faltava. Perdão. Versículo 17 novamente. Folgo, porém, com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte me faltava. Porque recrearam o meu espírito e o vosso. Reconhecei, pois, aos tais. As igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Saudação da minha própria mão, de Paulo. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Maranata. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. O meu amor seja com todos vós, em Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Eis aí cumprida mais uma etapa da nossa jornada nesse projeto de leitura da Palavra de Deus. É você que está chegando agora no Facebook, nós estamos no meio de um projeto de leitura da Santa Bíblia. Nós estamos começando pelo Novo Testamento, que é uma leitura mais leve, mais contemporânea, né? E é o Evangelho eterno do Senhor Jesus Cristo, que é a palavra da nossa salvação, está aqui no Novo Testamento. Começamos em Mateus, vamos terminar em Apocalipse.
Quando terminar lá em Apocalipse, nós vamos voltar lá no Velho Testamento e começar de Gênesis para frente. Então, venha ler conosco a palavra de Deus. Nós não podemos passar por essa vida sem ter lido essa palavra pelo menos uma vez. Alguém pode dizer, mas é muita coisa. Não é. Olha aqui, nós estamos com 45 dias, já estamos terminando o Novo Testamento. Eu acredito que mais uma semana, talvez uma semana e meia, 2, a gente termina a leitura de toda a palavra de Deus, se Deus assim permitir. Vem ler conosco a Bíblia. Jesus falou, você vai ver, porque os vídeos anteriores estão aqui, salvos na minha linha do tempo, para que você possa assistir, acompanhando a leitura, quantas vezes você julgar necessário. Certo? Você vai poder assistir de novo, ouvir e gravar a palavra de Deus no seu coração. Certo? Então eu convido você para vir assistir conosco, ler conosco a Bíblia Sagrada, para que a bênção maravilhosa da salvação em Cristo Jesus possa também alcançar a sua alma. Vamos agradecer. Santo Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te agradeço, ó Deus potentíssimo, aleluia, Deus Altíssimo. Eu te agradeço, meu Deus, pela tua palavra poderosa que foi lida. Te agradeço pela vida de cada pessoa que está acompanhando esta leitura conosco ao vivo. Aqueles que não puderem acompanhar ao vivo, mas que irão assistir este vídeo posteriormente. Que esta palavra poderosa, meu Deus, possa alcançar as nossas almas, Senhor. Que esta palavra poderosa, meu Deus, possa preencher a nossa alma, encontrar boa terra no nosso coração, germinar e produzir frutos para a vida eterna, Senhor Jesus. Frutos de arrependimento, frutos para a salvação. Meu Deus, eu te apresento cada vida que está lendo esta palavra conosco. Apresento ao Senhor os nossos lares, as nossas famílias, os nossos familiares também. Peço a bênção do Senhor, a cura das nossas enfermidades, a solução de todos os nossos problemas, a libertação, meu Deus, de todos aqueles que estão oprimidos, de todos aqueles que estão com problemas, meu Pai. Repreende todo o mal, dá-nos a bênção e a vitória. Fica conosco, Senhor Jesus. Não nos deixa andar sozinho nesta terra, meu Senhor, porque o pecado tão de perto nos rodeia, nos guarda, nos livra de todo o mal. É o que eu te peço e te agradeço, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.